gente dar início a esse momento em que todas as quintas-feiras nós encontramos alguém e a gente ouve o testemunho da experiência cristã, a experiência de cada vida a partir dos anos que vão se passando. E essa noite, com muita alegria, eu quero receber aqui meu querido irmão, mais conhecido como Dadá. Não é o Dadá Maravilha, mas ele é uma maravilha de pessoa. E eu estava pensando, Dadá, quando, nesse momento que a gente ia ter agora, né? O seu nome talvez seja um dos nomes mais brasileiros que existe, né? José Severino da Silva. E então, antes de começar a fazer as perguntas a você, eu vou pedir para que você abra uma sala do Facebook, porque aí a gente consegue atingir outras pessoas que estão no seu Facebook. Então, o alcance ele se torna maior e outras pessoas poderão nos ver e ouvir esse abençoado testemunho. Eu quero fazer uma oração de agradecimento a Deus pela bondade dEle, pelo cuidado dEle para com as nossas vidas. Senhor, nós queremos Te render graças por mais uma quinta-feira que o Senhor nos concede de vida e a oportunidade que temos de nos reunirmos aqui e ouvirmos um testemunho, e esse testemunho eu tenho certeza que ele virá de encontro aos nossos corações, aquilo que muitas vezes passamos no dia a dia, e eu tenho certeza que o Senhor quer falar, e o Senhor pode falar conosco nessa noite, através das experiências que os membros, os nossos irmãos em Cristo, que fazem parte dessa comunidade, têm tido ao longo da caminhada cristã, os percalços, as pedras, muitas vezes os obstáculos que enfrentamos, desânimos, mas a gente tem a plena convicção de que o Senhor é um Deus maravilhoso, de que o Senhor é um Deus presente, e o Senhor, quando escolhe alguém, o Senhor busca, mesmo se tentarmos fugir da sua presença. Quando eu pensava na experiência dessa noite, me vinha muito o profeta Jonas, quando recebe de Deus uma ordem para ir a um lugar, e ele desvia o percurso, achando que poderia se esconder de Deus. Mas quem tem promessa, quem tem chamado, quem tem um propósito, o Senhor busca onde for necessário. E que o Senhor possa alcançar corações e vidas pelo poder que há em Teu nome, no chamado que o Senhor tem para cada vida. Assim nós oramos e desde já agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem-vindo, Dadá. Acho que tem que ligar aí, para cima. Obrigado, pastor, pelo convite. Creio que foi Deus que tocou no teu coração para que fizesse esse convite a mim. Fico muito grato. Espero contribuir com o meu testemunho para que os irmãos que estejam em casa nos assistindo possam se edificar através do meu testemunho. Amém. Vamos lá. A gente começa sempre com uma pergunta. Quem que é o Dadá? Filho de quem? Quantos irmãos? Olha, pastor, eu me considero uma pessoa bem humilde, simples. Tenho 4 irmãs, nem um irmão. Eu até digo que acho que o irmão que elas mais gostam sou eu. Né? E o Dadá é uma pessoa, como eu disse, simples, né? Bem pacato, vergonhoso, tímido. Você é filho de nordestino? Filho de nordestino. Mas nascido lá ou aqui? Nasci lá, eu e a Nena. De qual cidade vocês são? Panelas, Pernambuco. Panelas, Pernambuco.
Então, essa cabecinha chata, ela lá. é própria mesmo lá do Pernambuco, Sim, de Panelas. panelas. Não é à toa que eu gosto de cozinhar, né? É verdade. A feijoada e o Nosso mocotó, uma vaca atolada. vaca atolada. Um Vou monte te de falar, coisa. viu, irmãos? É uma benção mesmo. Ô, Dadá, e com quantos anos? Você, então, é o único homem, né? Eu sou mais velho. O nome dos seus pais? Meu pai Severino Contente, né? Mas não é parente do Marquinhos Contente, Que né? pena, né? Que pena. Mas é Severino Contente da Silva, minha mãe Maria Benedita, né? E Você é o segundo, a Nena é mais eu velha? não sou o mais velho. Ah, você é o mais Eu velho? sou mais velho. A Nena é abaixo de mim, depois a Cida, né? A Joana e a Rosana. Aham. Todos aqui na igreja, né? Todas, graças a Deus, pastor. Eu fico grato, louvo a Deus pela minha família toda, meus cunhados, sobrinhos, todos fazerem parte da mesma comunidade que eu. Para mim é uma honra. É um Amém. presente dado por Deus. Amém. E voltando um pouquinho sobre a sua história, né, de Panelas, com quantos anos vocês vieram para Lençóis? Eu tinha 3 anos. Eu e a Nena, a diferença de 1 ano, né? E a Nena, eu tinha 3 e a Nena 2, né? E viemos de lá, acho que em 73 ou 4, já falei a minha idade, mais ou menos. Aí chegamos aqui, né? Meu pai foi trabalhar na lavoura, procurou uma vida melhor e encontrou aqui. Sim. Graças a Deus. E você veio com 3 anos, então você constituiu família aqui, né? Hoje Sim. você é casado. Casado. Casado com a Geise. Beatriz, minha filha. Tem a Bia. A Bia está com quantos anos? A Beatriz agora em setembro faz 20. 20. Vocês 20. têm quanto tempo de casado? 20. Olha, eu estava até pensando, pastor, eu não sei se eu faço aniversário dia 20 de maio de casamento, até porque, às vezes, quando casou, ela estava grávida. E eu não sei se eu faço aniversário de casamento dia 20, quando a gente foi morar junto, ou se eu faço casamento há 3, 4 anos atrás, aí, quando eu casei, quando eu voltei para a igreja. Eu não sei, por isso que eu não subo aqui. Na verdade, vai contar o tempo que vocês estão Sim, juntos, né? Diante de Deus, vocês estavam. Sim. Eu me recordo, né, de incentivá-los a isso. Eu lembro até que, se você me permite falar Sim, isso, pode falar. foi muitas vezes a pessoa está passando por um momento de dificuldade financeira, né? Você vai colocando outras prioridades em cima daquilo, sim. né? E eu lembro que isso incomodava o seu coração, e foi até um momento difícil financeiramente, mas Sim. vocês conseguiram Graças e a Deus. fizeram, ajustaram aquilo que já era diante de Deus, né? Sim. E 20 de maio é o dia do casamento dos meus pais. Olha só. Eu sou dia 26 de Dia maio, 26 de maio. e meus pais casaram dia 20 de maio. Bom, outra pergunta, Dadá. A sua família vem de qual igreja? Você já Não, nasceu num berço não. evangélico? Não. Fala bem perto do microfone. Tá. Não. A gente não nasceu no berço evangélico. Né? Até falar aqui, né, e dar um voto de louvor à família da irmã Silvia. Uhum. Né? Até porque eu estava conversando com a Cida, né, com a Joana, e eu vejo que a irmã Silvia ela tem uma grande parcela, né, na vinda da minha família até o braço de Cristo. Né? E por quê? Porque através do casamento da minha irmã Cida com o Luiz Carlos, né, presbítero, e aí foi que a gente veio, né, começamos a frequentar aqui a igreja. Então, quero aqui deixar, né, um abraço, né, que Deus continue abençoando a vida da família da irmã Silvia, porque foi através da vida dela, né, através do namoro da minha irmã Cida com o Luiz Carlos, né, e o casamento que a gente se achegou até Deus, né, que Deus nos alcançou. E, embora a Joana, né, ela até os 12, 13 anos, não 15 anos por aí, ela frequentou a igreja quadrangular durante um tempo, mas não se firmou. Mas a gente não nasceu num berço evangélico, e foi através da minha irmã Cida, né, tá frequentando aqui, né, através da irmã Silvia, ela conhecendo a irmã Silvia, sendo a sogra dela, a gente começou a frequentar aqui. E louva a Deus, mais uma vez, por toda a minha família fazer parte desse corpo. Amém. Ô, Dadá, e aí, depois de casado, você, então, conheceu o Evangelho?
Ou você não era casado ainda? Não, não era. Não era. Não era. Que eu e a Joana, a gente batizou em 99, setembro de 99. Certo. Era o pastor Luciano ainda na época. Setembro de 1999. Isso. Aí, foi a sua conversão. A minha conversão. Mas aí eu permaneci por pouco tempo, né, pastor? Então, aí, assim, toda quinta-feira a gente tem abordado, e eu tenho orado pedindo para Deus nos trazer especificamente algumas pessoas que vão direcionar o testemunho em áreas específicas. E quando eu pensava em você, me vinha a questão do afastamento, né, de você conhecer o Evangelho, de Cristo ter te aceito, você faz aquela confissão pública de fé, você batiza, só que depois acontece de você esfriar na fé e voltar a viver uma vida longe de Cristo, que é um termo usado que a pessoa desviou. Desviou, né? sim. Então, você estava num caminho e aí você virou as costas e voltou para onde você estava. Como que foi isso, Dadal? O que aconteceu? Por que você, esse termo que é usado, por que você desviou? Pastor, o pastor falando aí quando veio, né, no seu coração me chamar, eu quero aqui dar mais um testemunho, em cima do testemunho. Né, domingo passado, eu estava em casa assistindo o culto, pelo celular, né? Embora a gente não veja pelo Note, mas no celular da Geise, eu não tenho Face, né? Vejo tudo no dela. E assim que encerrou o culto, eu falei para a Geise, falei, eu tenho que ir na igreja levar as coisas, mas eu não quero, eu estou com medo do pastor me chamar para me dar o testemunho. Verdade, falei para ela, estou com medo. Mas nisso, eu falei, eu não queria que ele me chamasse, mas nisso, olha, o Espírito Santo como que é, pastor? Eu sou um pouco chorão, viu? O Espírito Santo me disse o seguinte dentro de mim, você não está querendo testemunhar ao meu favor? Você não está querendo contar aquilo que Deus tem feito na tua vida? Aí eu chego aqui e o pastor me chama para mim. Então, não tem como não enxergar Deus na minha vida. Né? Embora esse tempo que eu fiquei afastado, eu creio que Deus sempre foi comigo. Entendeu? Embora eu estando longe, isso não é nenhum incentivo para que ninguém se afaste. Né? Porque é muito melhor estar diante da presença dEle, não há dúvida nenhuma. Né? Mas o que me fez me afastar, pastor, foi o pouco conhecimento, na verdade, da minha parte. Poucas experiências, né, assim, não sei se eu posso dizer assim, com Deus. Hoje não, graças a Deus posso dizer que eu tenho um pouco mais. Mas foi isso que me fez afastar. E também a saudade, vamos dizer assim, do mundo, infelizmente. Uma saudade bem negativa. Mas foi isso que me fez... A saudade, quando você fala a saudade do mundo, seria o quê? O que você fazia antes? Bebida. Ah, tá, bebida. Então, você veio para a igreja... Começou a sentir falta. Aí você parou e, de repente, você, imaturo, vamos dizer Sim. assim, até domingo eu vou pregar sobre isso, sobre maturidade cristã. A gente vem muito empolgado, né? E, de repente, parece que é aquilo que Jesus fala das sementes que vão caindo, e as sementes que caem dentro do espinho, e elas ficam sufocadas. Sim. Então, aconteceu isso com você? Justamente. Você, dentro da igreja, começou a se sentir sufocado e com saudade do seu passado. Sim. E isso fez com que você... Sim, e por um lado bem negativo, né? Infelizmente, até porque não me trouxe nada de edificação, pelo contrário, né? A Geise chegou até a comentar com a minha irmã, Cida, né? Com alguma das minhas irmãs, até largar de mim. Ela chegou a falar que se eu não voltasse para a igreja, né? Se eu não voltasse para a igreja, ela largaria de mim. E creio que ela orou muito, né? Creio que ela orou muito para que eu voltasse.
E a minha volta, não sei se eu estou atropelando alguma pergunta. Deixa eu segurar um pouquinho aqui, porque eu queria perguntar. Você falou que o que te arrastou de volta, o teu passado, foi a bebida. Mas, Como que era esse dadá? Você mudava a sua personalidade ou era simplesmente pelo prazer de beber e isso te fazia cada vez mais se afastar do Senhor? sim, o prazer de beber não mudava. Nunca fui agressivo com a minha esposa, né, com a minha filha. Não posso dizer que não sou hoje o melhor marido, o melhor pai, mas procuro, em vista do que eu era antes, estou bem melhor, dia após dia, procurando melhorar, principalmente com a minha família. Sim. Tá? E o motivo deu também, né, além da bebida, né, esfriar, né, vamos dizer assim, são amizades. Amizades, isso contou muito também, entendeu? Dentro do trabalho mesmo. Às vezes eu chegava a falar para a Geise, será que eu não posso? Olha só que estupidez e ignorância da minha parte. Será que eu não tenho direito de sair do meu trabalho e parar num bar? Não que eu sempre fui frequentador de vários bares, sempre tinha aquele que eu ia. Mas eu falava para ela, será que eu não tenho o direito de parar no bar e tomar uma cerveja? Eu nunca fui de tomar pinga ou outra bebida, nunca gostei, mas era só cerveja. E falava para ela, será que eu não tenho esse direito? E, na verdade, não tem. Não tem, isso não é motivo. Qual mulher que vai gostar de ver um marido enfinhado dentro de um bar? E sem contar mentira, né, pastor? Porque muitas vezes falava que estava trabalhando, saiu mais tarde e não estava. Então vivia num mundo de mentira, um mundo de uma ilusão, um mundo onde não alegrava a Deus. E como que foi esse período? Porque, assim, todas as suas irmãs são cristãs evangélicas, né? Nesse período, todas estavam na igreja, e menos você. Sim. Elas mudaram com você em algum momento ou não? Não mudou, pelo contrário, né? Pedia, orava por mim, né? E sempre quando me encontrava, me trazia uma palavra, me trazia, Dadá, Jesus está voltando, você está afastado, você está criando a tua filha, né? Fora da igreja, como de fato criei a infância dela e eu estava fora da igreja. E ela sempre, a Cida sempre que me via, a Cida, minhas irmãs, sempre me cobrava. E hoje mesmo eu estava comentando com um amigo no trabalho e falando que a pessoas que se afasta, ela nunca gosta de chegar alguém, por mais que aquela pessoa está certa, e a gente escuta aquilo e ela não gosta de ser cobrado. Não que ela vá falar mal, ela sabe que ela está errado, mas ela não quer ouvir aquilo, e eu não queria ouvir aquilo, porque eu sabia que eu estava errado. Mas eu não queria ouvir aquilo, era uma cobrança, eu até falava, é para o meu bem, mas eu não queria ouvir aquilo. Então, é difícil, muito difícil, não é fácil. Bom, aí a gente chega no momento em que acontece um episódio que mexe no bolso, né? Mexe na questão social e também, assim, de uma... Quer trazer aqui para eu liberar? Hã? Da câmera também? Ai, não está carregando. Então deixa só pelo Facebook mesmo, infelizmente. Acabou a bateria. Se quiser deixar carregando em outro lugar, eu vi que não está carregando aqui. Som 2. Acho que nem está... Está ligado aqui? Desculpe, pessoal. Bom, vamos lá. A pergunta foi... Porque, assim, eu conheço o seu retorno. Você retornou para os caminhos do Senhor em 2015, né? 15. Acho que eu estava prestes a assumir a igreja, foi num período daquele. Se quiser colocar direto aqui, Silvio. Mas não tem problema o retorno meu aqui. Hã? Não, eu liguei lá. Então foi culpa sua, Joana. Agora vai carregar. Mas tem que esperar lá, né? Bom, desculpa aí, pessoal. A gente deu um probleminha aqui. A gente estava transmitindo pelo Instagram, mas acabou a bateria.
Então, 2015 teve uma experiência que mexeu no seu bolso. 2013. 2013. Mexeu no seu bolso, mexeu no seu brilho, a vergonha. Conta pra gente como que foi isso. Onde você estava indo? Em 2013, né, eu indo para Agudos, na casa de um cunhado meu, e a gente ia jantar num restaurante de um outro amigo nosso, e eu saí do serviço e parei no bar. Tomei, acho que em três, né, vamos dizer, colegas, em 3 colegas, tomamos, acho que uma meia dúzia de cerveja. E cheguei em casa, já estava certo para a gente ir com a Geise, já estava certo para a gente ir para Agudos. Aí eu tomei um banho, dá licença, minha boca seca. Tomei um banho e falei para ela, falei, a gente, vamos sair daqui, eram umas 7 horas da noite, mais ou menos. E ela perguntou para mim, você bebeu? Mentira, né? Falei, não, tomei só uma latinha só. Não lembro se eu disse para ela que eu tinha tomado alguma latinha ou não. Eu falei para ela, não tomei, uma coisa assim. Sei que peguei o carro e Agudos. Partiu Agudos. Partiu. Chega ali na base, ali uma Brits, os guarda. Aí perguntou se eu tinha bebido, né? Eu falei assim, olha, eu tomei uma latinha de cerveja. O camarada nunca tomou, por mais que ele tomou meia dúzia de lata ou de garrafa, ele vai falar que foi uma latinha, ou no máximo um latão. E foi o meu caso. Falei para ele, não, eu só tomei uma latinha só, né? E aquilo já foi... E a Geise não pega o carro, a Geise foi obrigada a pegar o carro depois, né? E dirigir até Agudos. Mas nisso, antes de tudo isso, ele me falou para mim, falou, faz o seguinte, você tomou uma latinha, vai lá dentro, toma bastante água, a gente vai te dar um tempo, toma bastante água, lava bem a boca, mas que não resolveu nada. Não resolveu nada. Você sabia que não ia resolver, né? Só me segurou mais tempo ali. Eu podia falar, não, vamos fazer, aí vamos embora, né? Mas não. Mas, enfim, aí tomei essa multa, na época, 1915 ou 16. Como eu paguei dentro do prazo, tive um descontinho, né? Um privilégio de 20% no desconto. Suspendeu minha carta. A Silvana trabalhava no Ciretran, ela foi culpada disso. Foi. Mas aí, a minha carta ainda, como eu tinha acabado de renovar, eu peguei e continuei com ela. Só fui entregar ela um ano, assim que venceu, e foi justamente a época que eu tinha voltado para a igreja. Né? Assim, isso fez você refletir também, no momento que você estava? Sim, também, mas eu ainda continuei assim, falei, não vou tomar mais, enfim, só vou tomar quando eu estiver em casa, tal, ou na casa do meu sogro ali, mas não vou sair dirigindo mais por aí, mas não deu, não adiantou nada. Não adiantou nada. Diminuí, sim, mas assim, cortava a volta para todo lado da cidade. Cortava a volta para todo lado. Onde eu sabia que a polícia estava parando ali, mas eu não tinha possibilidade dela parar, eu cortava a volta. Mas isso foi por pouco tempo que eu não tomava mais nada quando eu saía pela cidade. Sim. E foi até aí, graças a Deus, né? Na verdade, quando a pessoa está afastada de Cristo, a gente não mede as consequências, né? Você faz como se não fosse acontecer, e vive conforme o filho pródigo, né? É uma vida dissoluta, você Sim. não pensa nas consequências. Acha que não vai Porque, acontecer. na verdade, assim, diante do cenário, você não pensou no perigo que poderia ocasionar, né? De você sair na estrada com a sua família. Então, assim, aquilo ali é apenas uma punição para mostrar a gravidade do que poderia acontecer, né? É um livramento de Deus, Sim. né? É um livramento de Deus, embora seja uma punição, mas acaba sendo um livramento de Deus para com a minha vida e a vida da minha família, né? Acabou o jantar, naquele dia você comeu seco, assim. Olha, eu ainda tomei cerveja lá, pastor. Tomei. Falei, já estava... E eu podia, já estou na lama. E eu podia vir por Borebi, né? Mas de noite... A cidade das Sildânias, viu? Mas... Como que é, Sildânia? Verdade. Sem contar o risco, né? Quantas vezes eu saía, né, com a família dentro do carro e uma irresponsabilidade da minha parte, né? Poder
ser coisa pior. Na verdade, a gente ri porque já passou, Com né? Mas certeza. assim, algo que, infelizmente, ceifa vidas, né? E então, após isso, então, você começa a ter uma sede de reencontrar a Sim. Deus. Esse vazio está te sugando, a tua esposa, você percebe que ela está triste. Comecei sim a pensar, embora diminuir bastante já mais a bebida, fui diminuindo aos poucos. E a minha volta mesmo aconteceu, né, no finalzinho de novembro de 2015, com o batismo do Rafael e da Ana Júlia. Eu estava almoçando na casa da minha sogra e o Rafael tinha me chamado para mim vir ver o batismo dele aqui. E eu não ia vir. Eu confesso que eu não ia vir. Embora eu queria, mas eu ia acabar não vindo. Eu vim porque a Geise, ela falou, conversou comigo, falou, vamos lá, vamos ver o batismo dele, o batismo da tua sobrinha, da Ana Júlia, né, vamos lá assistir lá, né? Aí vim aqui, sentei até a segunda carreira do banco ali, vi o batismo deles, gostei muito, né? E acabou o culto, fui embora. Já fui diminuindo a cerveja, durante a semana, fui diminuindo. Aí, no domingo, a gente falou, vamos na igreja de novo? Aí eu peguei e falei, vamos. E quando foi no outro domingo, ela te chamou de novo. Falei, vamos. Aí eu já estava parando, praticamente não estava tomando mais nada mesmo. Né? E foi assim, né? E estava perto ainda da final de ano, as 12 dias de oração, né? Aí eu peguei e comecei a frequentar e não teve mais jeito. Aí o laço de amor de Cristo, de Deus, me laçou de uma tal forma, pastor, que hoje eu não consigo. Amém. E eu olho para a minha vida, eu olho para a minha vida e a vida da minha família, pastor, eu consigo enxergar Deus na minha vida e Deus na vida da minha família. Estava conversando com a Cildânia um pouquinho antes. Não tem como eu não enxergar Deus na minha vida e na vida da minha família. É impossível isso. Eu consigo enxergar Deus. É aquilo que eu falei. Não tem como, não que eu seja mais espiritual, seja melhor do que ninguém, né? Porque eu consigo sentir, ouvir a voz do Espírito Santo falando comigo dentro de mim. Tanto no momento assim, de cobrança, como quando eu estou fazendo algo que agrada a Deus, Ele também me exorta, me fala. Sim. Então eu consigo. Eu louvo a Deus por isso. Ô, Dada, e assim, depois que você retorna, porque você falou que um dos motivos talvez foi a imaturidade, você não saber lidar com aquilo. Como foi agora esse regresso? E aí, porque assim, você é uma pessoa que se dedica muito à leitura da palavra de Deus, você tem uma facilidade muito grande em decorar textos. Como que foi isso? Você, então, reaprende, é como se você reaprendesse algo, e aí você é movido a ter um prazer naquilo que você está fazendo agora. Então, parece que essa nova criatura renasce no Dadá. Com certeza. Eu sempre falava comigo, um dia eu vou voltar. Eu tinha isso dentro de mim. Um dia eu vou voltar. E a igreja a qual eu vou voltar vai ser a igreja a qual eu fui batizada, porque eu sempre gostei daqui. Eu fui em outras igrejas fazer visita, mas não me senti à vontade. Essa é a verdade. Né? E sempre disse, um dia eu vou voltar, e a qual eu vou voltar vai ser a renovada, a igreja a qual eu fui batizado e amo ela, embora não estou, né, frequentando, mas um dia eu ainda vou voltar. E sempre tinha dentro de mim, eu vou voltar, e não, né, dizendo dos irmãos aqueles o qual não vem para o culto, vai embora, e também não está sendo abençoado. Mas eu tinha dentro de mim, eu quero voltar um dia, quero voltar a servir a Deus, fazer parte, por exemplo, hoje faço parte da diaconia. E eu tinha muito desejo também de, quando eu voltasse, aprender um pouco mais da palavra, procurar meditar nela. Esse era o meu desejo. E, embora eu sou muito tímido na parte da leitura, às vezes eu leio uma beleza, mas às vezes, para mim, eu leio bem. Mas se eu for ler para os outros, às vezes dou encalhado, eu fico nervoso, entendeu? Mas, então, eu tinha esse desejo dentro de mim, eu quero aprender e praticar a palavra.
aquilo que o pastor falou no final, no culto passado, remoer ela. Não é simplesmente ler e passar em branco, embora eu não entendo muita coisa, entendeu? Mas eu procuro aprender, embora eu tenho a Bíblia, né, que ela tem a tradução, eu procuro ver alguns no Google, né? Eu não tenho vergonha de falar isso, algumas portas, janelas, assim, onde eu vejo que aquilo ali tem a tradução do original, onde a gente entende, não vê que ali não tem heresia. Sim. Entendeu? Então, eu faço isso, eu gosto muito, embora a escola dominical também, onde eu aprendo muito. Então, eu sempre tive isso dentro de mim, eu quero voltar e quero aprender, e não ficar só para mim. E eu não quero ser um ouvinte apenas, sim, mas um praticante. Ler e praticar, colocar em prática. Embora é fácil, não é fácil, mas eu procuro. A mensagem de domingo, e foi interessante que você estava aqui, né? Você veio para trazer o alimento e acabou ficando. A gente não tem muitas pessoas, porque... Só estava eu e a Geise, né? Só estava vocês dois aqui. E foi interessante aquele texto. Essa semana a gente teve um encontro também do meu descanso, e a gente voltou a falar sobre isso, porque o que Deus fala para Josué, para que ele tenha cuidado de guardar o que está na lei, que foi deixado por Moisés, e não se desviar para a direita nem para a esquerda, né? E aí, o interessante é que, quando a gente medita, pratica, todos os caminhos que a gente percorre, Deus está conosco. Com certeza. E na verdade, o fato de Deus estar conosco não quer dizer que a gente esteja imune aos problemas, né, Dadá? Porque, assim, nesse período que a gente tem convivido, depois do seu retorno, então teve o desafio de acertar as coisas, de fazer as coisas corretas. Deus vai incomodando a gente para ir corrigindo os erros, para ir consertando, fechando as arestas, né? Mas uma das coisas que por exemplo, mesmo você servindo a Deus, teve muitos problemas do trabalho, né? Eu recordo assim de você chegar às vezes preocupado, por causa da crise financeira, atingir o seu emprego, por pouco você não ficou desempregado, ou estava indo, mas não recebia o salário. Como que é isso? Você ter essa convicção de dizer, eu não volto atrás, eu não regresso, porque eu sei, né, como o Jó diz, eu sei em quem que o meu Redentor vive, eu sei em quem tenho crido. Como que é hoje servir a Deus, independente daquilo que possa acontecer? Viu, pastor, a empresa com a qual eu trabalho hoje, graças a Deus, o pagamento dela está em dia, né? A gente passou, sim, inclusive agora no começo, né, dessa pandemia, eu fiquei alguns dias em casa. Deus é tão maravilhoso, não desmerecendo os outros colegas meus de trabalho, mas eu fui um dos que menos ficou em casa, só apenas 18 dias. Os outros voltaram, alguns hoje, ainda tem gente em casa, né? E eu sempre no meu trabalho, em momento algum murmurei, em momento algum, naquela época, alguns anos atrás, meu pagamento saí de férias, fiquei quase 2 meses sem receber as férias, e uma infinidade de coisas que, se não tivesse a cabeça centrada, né, a cabeça em Deus, provavelmente, talvez teria, e não conhecesse um pouquinho, teria se afastado. Então, foram muitas as coisas, mas graças a Deus, em momento algum passou na minha cabeça eu desistir. Pelo contrário, sempre glorifiquei a Deus e enxergava Deus acima de tudo, que Ele está no controle. Nada foge da situação, nada foge do controle da vida dele. Passei sim com momentos, né, de estar usando o limite meu, embora a gente trabalhando, graças a Deus, na época estava trabalhando, né, e depois acabou sendo desempregada também, e voltou agora, graças a Deus, em meio à crise, né, Deus abriu mais essa porta para ela. Mas, enfim, louvado seja Deus. Eu louvo a Deus, porque em momento algum, pastor, e mais uma também, nunca dei um mau testemunho, ficar murmurando dentro da empresa, que isso não cabe a um cristão ficar murmurando, dando um mau testemunho perante aquelas pessoas que gostam, que a realidade é essa, de julgar a gente como crente, né, como os evangélicos. Dadá, essa semana a gente estava num outro grupo que a gente também encontra remotamente,
e a gente falava sobre isso, né? Como que existem pessoas que se dizem, eu vou colocar a palavra crente, né? Porque até o diabo crê, na verdade, ele crê e estremece, né? Então, tem pessoas, isso a gente, lógico, não pode generalizar, e eu até coloquei o exemplo de uma época em que, se um pastor fosse comprar alguma coisa, fosse fazer um financiamento, ele não poderia dizer que era pastor, porque era uma classe, vamos dizer assim, queimada por causa dos calotes, e isso trazia muita vergonha para a própria Igreja de Cristo. Eu acho que você tocou num assunto bastante interessante, porque as pessoas que precisam dar o exemplo, muitas vezes, elas que dão um mau exemplo, né? De dizer ser cristã, mas criticam o patrão, falam mal, murmuram, né? Você já viu acontecer isso no seu trabalho? Já, e muito, infelizmente. E muito. Pessoas onde a gente se denomina como crente evangélico, que era para dar um testemunho, ele começar a murmurar, pensar só negativo, não pensa positivo. Eu, em momento algum, eu penso negativo. Pelo contrário, eu penso positivo porque eu sei que Deus está. Sempre oro pelo meu patrão, todo dia de manhã. Todo dia. Eu levanto de manhã, peço a proteção de Deus, peço a proteção pelos meus irmãos, parentes, amigos, meus irmãos na fé, ao qual fazemos parte da nossa igreja. Oro pelo meu pastor, oro pelos políticos. Eu oro, pastor, todos os dias de manhã e à noite também. E dentro do meu trabalho, quando Deus me coloca no coração, eu oro também. Oração curta, oração mais... Entendeu? Mas assim, porque eu trabalho num local, às vezes, sozinho, então eu consigo ali ficar, não dobro o joelho, mas você compreende isso, né? Essa vida de oração e a oração dentro da vida, né? Que Jesus diz que a gente precisa entrar no nosso secreto, no nosso quarto, fechar a porta, mas também o apóstolo Paulo diz que nós precisamos orar sem cessar. Então é isso, né? Às vezes você está, mesmo no seu trabalho ali, o Espírito Santo coloca alguém na sua mente, ou você sente de interceder por alguém, e estando ali mesmo na máquina, mesmo trabalhando, a gente conseguir viver essa vida de oração. Isso faz toda a diferença, né, Sim, eu creio muito, às vezes me derramo em lágrimas, né? Me derramo em lágrimas, orando até dentro do trabalho mesmo, derramo em lágrimas dentro do trabalho. Ainda bem que ninguém vê, mas também se vê, também não tenho vergonha de falar, não. Até porque hoje mesmo, falando para um rapaz que trabalha comigo, a respeito desse que eu ia vir hoje aqui dar o testemunho, e falei para ele da experiência que eu tive domingo no final, aquela que eu contei no final do culto, e ele não é evangélico, né? E falando para ele, né, do final do culto, que eu falei para minha esposa que eu não queria que você me chamasse para que o pastor me chamasse para que eu viesse dar o testemunho com vergonha. Aí, no momento que eu estava conversando com ele, falei para ele que o Espírito Santo, ele fala com a gente. Ele fala com a gente. Então, até me derrubei um pouquinho de lágrima, porque eu sou um pouco chorão, mas é isso. Dentro do meu trabalho, eu oro a todo momento, pastor. Eu oro a todo momento. Eu não vou falar que a minha oração é de 10 minutos, 1 hora, não. É oração de 5 minutinhos, às vezes menos, às vezes mais. É aquilo que Deus coloca no coração da gente. Sim. Entendeu? E creio que Ele ouve as nossas orações. Muitas vezes oramos errado, né? Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sim. Entendeu? Então, eu creio que a gente depende como cristão, pastor, todos os dias, agradecer a Deus, louvar a Deus, exaltar Ele acima de todas as coisas. Precisamos. A gente não pode falar que a gente é um crente evangélico se não tivermos. Não estou aqui jogando pedra ou apontando o dedo, mas se a gente não levar uma vida de oração também, a gente tem que levar uma vida de oração. A gente não precisa, mas eu não sei orar. A oração é uma conversa com Deus. É igual eu falei, muitas vezes a gente ora errado, infelizmente, mas Deus conhece o nosso coração e sabe daquilo que a gente quer. E a gente tem que orar, a gente tem que agradecer a Deus a todo momento, porque muitos são os livramentos que Deus dá na nossa vida, muitos. Muitos são os livramentos. Muita gente vê. Eu, por exemplo, essa semana, por pouco um carro não me passa por cima de mim, eu estava com a moto, mas foi um livramento enorme na rotatória. O cara não parou, ele tinha que parar. E eu vi que ele não estava parando o carro, eu peguei e fui maneirando a moto. Ele passou como se não
Não respeitou o sinal dele de pare nada. Então, são livramentos o qual Deus faz com que a gente vê. Mas e aqueles que a gente não vê? Porque a palavra de Deus diz, né, lá em 2 Pedro, né? Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão. Ele está à busca de quem possa tragar. Então, se a gente viver uma vida de oração, eu creio que Deus vai ouvir as nossas orações. Eu creio que Ele ouve as nossas orações. Ele faz questão de ouvir a nossa oração. Ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe. Só que Ele quer ouvir da nossa boca. É isso que Ele quer. Ele quer que a gente confesse a Ele. Ele quer que a gente mostre a nossa dependência a Ele. Porque Ele é o nosso soberano. Amém. Bom, a gente já está avançando, é muito rápido, né? Essa 1 hora que a gente faz. Bom, eu queria que você deixasse... depois eu vou perguntar uma música e um versículo que marcou a sua vida. Mas, antes disso, a gente está passando por esse tempo de pandemia, né? No domingo, o irmão Zé Antônio, e o pastor Zé Antônio, ele sentiu na pele o que é pregar dessa maneira, né? Que a gente está vivendo desse tempo tão difícil. Qual lição você tem tirado da sua vida nesse período de pandemia, quando a gente não pode estar juntos, porque assim a rotina nossa, o nosso domingo era a igreja, né? As quintas-feiras, domingo pela manhã. Como que a gente vai sair desse momento? Você crê que Deus está nos preparando para um momento em que a igreja vai fortalecer, ou você acha que muitos podem não voltar? O que você pensa disso, Dadá? Pastor, o momento, né, eu dentro da minha casa, esse tempo, eu estou lendo até mais um pouco a Bíblia, estou tendo mais tempo, né, embora pelo motivo de não poder estar saindo muito, mais próximo da família, né, que é aquilo que às vezes a gente não tinha oportunidade, né, e hoje a gente se sente na obrigação, e creio que Deus está no controle de todas as coisas. E falando dessa pandemia, a gente sabe que Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Deus não está de costa para essa situação. Ele não está de costa para isso. Tem muitas pessoas que acham que Deus ele está de costa. Ele criou o mundo, como diz Nietzsche, né? Deus morreu e está morto, ou seja, Deus não está, não. Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Esta pandemia, essas pestes que tem vindo, né, vamos falar desses gafanhotos que surgiram por aí, aquilo que a gente não está acostumado a ver no nosso país, por exemplo, até mesmo essas vendavais que vêm acontecendo aí. Eu penso, pastor, que Deus ele está atacando o Deus desse século. Quem é o Deus desse século? O dinheiro. A gente vê a Bíblia, em momento algum, a Bíblia nos diz que Satanás é o senhor de alguém. Satanás não é o senhor de ninguém. Mas Jesus disse em Mateus 6, 24, que ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, ou seja, a Deus e as riquezas. Ou há de odiar um e aborrecer o outro. Ou há de desprezar um, amar outro e desprezar. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Ele está atacando o Deus desse século. Olha como que está a economia do mundo. Cadê os países chamados países de primeiro mundo? Deus igualou tudo. País considerado como país rico do primeiro mundo, com os países africanos, vamos dizer assim, os países mais miseráveis. Deus igualou tudo, Deus está no controle, Deus não está de costa virada. O que Deus está fazendo? Ele está chamando o povo ao arrependimento, mostrando para o povo, ei, eu estou no controle, ei, vocês estão virando a costa para mim. Não é desse jeito. Vocês têm que se voltar verdadeiramente. E a gente, pastor, eu falo a gente do modo geral, a gente não tem adorado, buscado a Deus como temos que buscar. Até nós mesmos. Então Deus está atacando o Deus desse século. Ele quebrou a economia. Ele não que ele quebrou a economia, ele fez com que a economia chegasse a essa situação, a esse ponto, para que o povo largasse. Você crê que Deus permitiu algo na face da terra para mostrar que as riquezas desse mundo, elas se perdem? Aquilo que Jesus disse,
que onde está o nosso tesouro, Ali aí está está o o nosso coração. coração, né? Porque muitos se apegam na força do braço, naquilo que elas têm, né? E hoje a gente percebe esses países que são considerados países de primeiro mundo, com toda a potência também, perdendo muitas pessoas, muita gente morrendo, a economia, de uma forma geral, sendo atacada, né? Eu entendo o que você fala. A Igreja de Cristo, o fato de nós não abrirmos as portas, você acha que isso pode acabar com a igreja, não? Não. Não acaba. A igreja jamais vai acabar. Amém. É igual igual o pastor falou. Alguns podem se aproveitar esses, vamos dizer assim, para alguns, né? Para alguns, talvez o esfriamento pode se afastar. Talvez sim. Mas também no meio disso, muitos vão se achegar também. Mas oramos a Deus para que para que essas pessoas que possam estar nesse momento tentando, talvez até com o pensamento de não voltar, que dobre o joelho, que peça a Deus para que isso não aconteça. Porque eu falo para esses durante 15 anos que eu fiquei fora da igreja, eu sei que nada se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós. As batalhas vêm, as lutas vêm, entendeu? Mas eu falo de coração para essas pessoas, não deixe se esmorecer por causa disso. Entendeu? E a igreja jamais, o corpo de Cristo jamais a igreja vai fechar as portas. O corpo de Cristo, ele prevalece acima de todas as coisas. Glória Porque a Deus. ele é o cabeça da igreja, nós somos Amém. o corpo. Amém. Isso aí, Dadá, está afiado. É o que a gente gostaria de compreender, né? Entender que nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Cristo. Bom, vamos lá. Uma música que marcou, toda vez que canta essa música, é a música que toca o seu coração, ou você lembra e canta e chora e... Eu gosto de uma bem, bem antiga, Ao Único que é Digno. Eu amo, amo esse louvor. Ao Único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém. Dá para a gente fazer até no final aqui, né, senhor? Eu amo esse louvor. Dadá, você, como eu disse no início, você gosta muito de estudar a Bíblia. A gente percebe assim uma facilidade que você tem com textos. Qual um texto que você sempre, quando tem oportunidade de falar do amor de Cristo, ou esse texto toca o seu coração e sempre você está lembrando? Qual o texto que marcou a sua conversão ou que marca a sua caminhada cristã? Pastor, eu vou falar 2 versículos que eu amo muito, que talvez até tenha relação em cima desse louvor que eu acabei de falar agora, dessa música. João 3,30, né, que eu já te falei, amo muito, porque é necessário que ele cresça e eu diminua. E Romanos 11:36. Ali quando Paulo trata da parte doutrinária, né, do capítulo 1 até o 11, ele vai tratar da parte doutrinária, né, e antes de entrar no 12 em diante, de como deve se comportar um cristão, da vida de um cristão, né, ele termina com a grande doxologia, eu amo, que é Romanos 11, do 33 até o 36. Então, são esses 2 versículos que eu amo muito. Eu vou pegar, eu até sei decor, mas eu fico um pouco... A impressão que eu tenho, eu vejo, parece que quando Paulo ele termina de fazer essa doxologia, parece que ele cai de joelho, enxergando a grandeza de Deus. Depois que ele vai tratar da parte doutrinária, que é do 1 ao 11, né? Ele parece que eu tenho para mim que ele se dobra, ele se derrama. Eu acho lindo essa doxologia, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Ninguém. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado?
Quem fez alguma coisa para ele antes dele, para que seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Toda honra seja dada a ele. Amém. Todo louvor, toda adoração. Amém. Tudo primeiro para ele. Glória a Deus. Para que possamos crescer, né? Para que possamos crescer na presença de Deus, nós temos que diminuir diante da grandeza dele, para que ele possa crescer, para que a gente possa crescer diante dele. Amém. Glória. Tem duas músicas, né? Na verdade, tem aquela música porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? A ele a glória. Sim. E essa música Único é uma música também antiga, mas muito profunda, porque fala... Tá saindo, Jonas. Obrigado. Porque fala desse Cristo que já foi coroado e um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Senhor. E a gente tem esse privilégio, né, de poder confessar a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Nós temos essa alegria de dizer que não somos melhores do que ninguém, mas fomos escolhidos pelo Senhor e Ele tem nos chamado e também tem nos feito suas testemunhas para que alcancemos outras Sim. pessoas. Posso Claro. só? Eu estava lembrando aqui, assim, quando eu voltei, pastor, teve, né, um colega que ele falou para mim, né? Eu falei que eu tinha voltado para a igreja, quando comecei a frequentar a igreja de novo, ele falou para mim, viu, mas você não vai ser igual aquelas beatas, né? Que foi desse jeito, na igreja, né? Que ele quis dizer o seguinte, aquelas beatas, aquelas pessoas que frequentemente não param de ir na igreja, não sai da igreja. Eu não falei nada para ele, eu pensei comigo, se for para me voltar para a igreja e para mim continuar com as mesmas práticas, então eu fico lá fora logo de uma vez, porque Deus não quer que a gente venha e permaneça. Venha como está, mas não permaneça como você se achegou cada dia após dia procurando a melhora. Isso chama-se a santificação. Amém. E essa santificação só é plena quando Cristo voltar para nós. Aí seremos santos por completo, livre de todo o pecado. Mas enquanto estivermos aqui, ainda continuaremos pecando, infelizmente. Mas pecado não premeditado, né? O pecado na vida do cristão tem que ser um acidente, infelizmente. Bom se a gente não pecasse, mas somos falhos. Amém. Vamos cantar a sua música favorita, então. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroado está, ó Rei Jesus, coroado está, ó Rei Jesus, coroado está, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroado está a ti, Senhor, coroado está, ó Rei Jesus,
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Aleluia, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Glória a Deus. Dadá, eu queria aproveitar que você está aqui. Desculpe. Existem muitas pessoas que, assim como o filho pródigo, também decidiram viver uma vida longe do Pai, longe do caminho, dos caminhos do Senhor. É interessante que Deus faz algumas coisas que a gente não entende no primeiro momento, mas depois tem um propósito, né? A gente vai descobrir o propósito. Esse foi um testemunho dessa semana. E deixa eu lembrar que dia que foi. Acho que foi segunda-feira. A gente tira um dia da semana para dar um lanche para a Rebeca, né? Geralmente segunda-feira é quase tudo fechado. E aí ela me lembrou. Ela falou assim: papai, tal lugar está aberto. Vou dizer o nome, não há necessidade disso. E eu disse: tá bom, nós vamos pegar lá. E eu liguei e eu falei: então você fica em casa enquanto fica pronto o lanche, você já toma seu banho e o papai vai buscar o lanche para você. No meio do caminho eu falei: vou pedir um lanche para mim também. E liguei, fiz a encomenda do lanchinho, sempre para ela é aquele, né, um combo infantil que vem batatinha e tal. E aí eu tenho, na verdade, o meu nome é sempre assim, eu tenho que repetir, né? Para quem quer, eu falo Joesley, aí a pessoa fala Joesley, Joese, eu tenho que repetir o nome. Aí a pessoa falou assim: ah, tá. Tudo bem, desliguei o telefone, desci, eu tinha feito caminhada e estava de bermuda e tal. Quando eu cheguei no lugar, e agora a gente está usando máscara, tudo, né? A pessoa falou assim: pastor. Eu falei: oxe, me descobriu aqui, viu? Aí ela falou: desculpa, no telefone, porque eu não estava entendendo o seu nome. Ela falou: quem não é da igreja pode pedir oração? Eu falei: claro que pode. Claro que pode. E aí ela fez um pedido de oração pelo filho dela. E eu me recordei da palavra e eu pedi para que o Márcio colocasse a pregação, tanto de manhã como da noite, no YouTube. E eu mandei para ela porque muitas pessoas, por perceber que os filhos estão longe, o caso dela, o filho está preso, infelizmente, está na mão do juiz, ele já cumpriu a pena, e muito parecido, né, com o que vocês passaram. E ela disse: meu filho, e fazem 4 meses que ela não tem notícias do filho. E ela disse: pastor, eu não durmo, eu não sei como que ele está, e eu preciso da sua oração, porque isso tem acabado comigo. E aí eu entendi o porquê que Deus tinha permitido que eu escolhesse aquele lugar. Na verdade, Deus havia escolhido e permitiu que eu fosse até lá. E aí eu mandei uma oração, disse: olha, conte com as nossas orações, a gente vai estar orando pelo seu filho. Depois eu compartilhei com a Carla. A gente chegou a chorar, porque, como pais, a gente se coloca no lugar do próximo, né? Eu queria que você orasse nessa noite, Dadá, por aquelas pessoas que se perderam, que por algum motivo elas se decepcionaram. Eu não digo que as pessoas se decepcionam com Deus, elas se decepcionam com o ambiente. E às vezes ela acaba colocando que Deus, né, não respondeu a oração, ou que parece que Deus não está na vida dela. Na verdade, a gente sabe que isso não é verdade. Mas eu queria que você, especificamente, por aquilo que Deus fez na sua vida, de você ter tido essa experiência, e pode ser que pessoas estejam nos ouvindo ou nos assistirão depois,
e essas pessoas estão desejosas de voltar, mas Jesus disse que quando a pessoa deixa a casa vazia, o inimigo volta com mais 7 espíritos, e a volta é muito mais difícil, né? Existe uma força maligna tentando segurar essa pessoa para que ela não regresse aos caminhos do Senhor. Então eu queria que você orasse nesse momento por essas pessoas que estão afastadas, ou pessoas que estão até mesmo desanimadas na fé, para que o Senhor possa tocar o coração delas e elas retornarem para a casa do Pai. Aleluia, Senhor e nosso Pai, louvado seja o Teu santo nome por este momento, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, Pai. A Tua palavra nos diz, Senhor, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estará. E estamos aqui verdadeiramente, meu Deus, reunidos no Teu nome para Te glorificar e Te exaltar acima de todas as coisas, sim, Pai. Senhor. Pai, assim como um dia, Senhor, eu afastei da Tua presença, Senhor, da comunhão, Senhor, da Tua igreja, Pai. Eu te peço no nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor me trouxe também. Amém, Senhor, eu te peço no nome de Jesus Cristo, Pai, para aquelas pessoas, meu Deus, que estão, meu Deus, com um pensamento de afastar da Tua presença, Senhor. Aqueles, meu Deus, que se afastaram, Senhor, da Tua presença, Pai, que o Senhor traga de volta, assim como o Senhor me trouxe, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, não permita com que Satanás, Pai, prevaleça diante dessas vidas, meu Deus. No nome de Jesus Cristo, Tu és soberano e Tu és poderoso e pode todas as coisas. E nada foge do controle das Tuas mãos, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor segure na mão dessas pessoas, Senhor, porque eu sei que se o Senhor segurar na mão dessas pessoas, essas pessoas jamais soltará da Tua mão, Pai. Senhor. Assim como eu um dia, meu Deus, eu segurei na Tua mão e acabei soltando, e hoje o Senhor segura na minha mão. Segura na mão dessas pessoas, Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor sustenta essas pessoas, meu Deus. Não permita, meu Deus, com que Satanás prevaleça diante, meu Deus, dessas vidas. Pai, essa mulher a qual, meu Deus, o pastor Joési mencionou aqui, ao qual sua filho está preso, há 4 meses ela não vê, Pai. Que o Senhor venha trazer a ela, meu Deus, um conforto, meu Deus, uma palavra, meu Deus. Que o Senhor use os Teus servos, meu Deus, para que possa levar uma palavra a essa mulher, meu Deus, para que ela possa ser fortalecida na Tua palavra, meu Deus, para que ela venha Te reconhecer como o único e suficiente Salvador da vida dela, porque não há outro Deus, Pai, como o Senhor, Pai. O Senhor é o Deus o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Senhor, o Deus que operou maravilha no passado e continua operando hoje, meu Deus. Traga, meu Deus, aquelas pessoas as quais, meu Deus, Te afastaram da Tua presença por algum motivo, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, e isso tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Usa, meu Deus, essas pessoas para que leve a Tua palavra a essas pessoas, Senhor. Dê uma palavra de conforto. No nome de Jesus Cristo, assim eu oro, Pai. Obrigado, Senhor. E oro mais uma vez pedindo também pela vida do nosso pastor, da sua família, meu Deus, pela vida daqueles irmãos que estão aqui, aqueles, meu Deus, que estão, Senhor, nos assistindo, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, acampar os Seus anjos dentro, meu Deus, das suas casas. O Senhor possa, meu Deus, acampar os Seus anjos ao redor das suas casas, Senhor. Não permita, meu Deus, com que Satanás prevaleça diante, Senhor, dos nossos irmãos, o qual, Senhor, congregamos aqui, todos aqueles que estão assistindo. No nome de Jesus Cristo, amém. 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 Você, na sua oração, e foi interessante que eu vim correndo, né? Tomei banho correndo, e aí tinha uma mensagem do Edson Teixeira, evangelista Edson. E eu estava andando de bicicleta e vi que chegou uma mensagem dele, fiquei assim, preocupado, falei, o que o Edson mandou para mim, né? Libera o violão, Jonathan. E ele cantava uma música, isso foi no início do ministério dele, em Apucarana. Minha mãe cantava muito essa música na tarde da bênção, que diz assim: segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus e comece a cantar. Segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Se às vezes os problemas da vida parecem insolúveis, fazendo até mesmo em momentos você a chorar, mas quando é um crente fiel que se vê nesse abismo,
segura na mão de Jesus e comece a cantar. Segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus e comece a cantar. Segura na mão de Jesus, segura na mão de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Aqueles corinhos, né, da quadrangular, das tardes da bênção. Segure na mão de Jesus, você que nos ouve, você que participou nessa noite. Eu queria orar, porque todas as semanas a gente ora pela vida financeira, pelo trabalho. E lembrando que domingo nós estaremos aqui das 8 da manhã até as 10h30. Nós estaremos entregando o cálice, o suco de uva e também o pão. E você vai passar por aqui, nós estaremos, os irmãos da liderança, os presbíteros, tanto do conselho como aqueles que estão em disponibilidade, os diáconos da igreja, vão estar orando por você. Então eu queria te convidar para passar domingo das 8 às 10h30, pontualmente 10h30 a gente encerra, e às 11 horas a gente vai entrar ao vivo, lá de casa, toda a família reunida. Está sendo muito interessante, né, Dada, a gente poder ceiar em casa, num formato diferente, mas é um formato de comunhão, não deixa de ser e de nós lembrarmos a morte e a ressurreição de Cristo, até que Ele venha. Então, nesse domingo, das 8 da manhã às 10h30, procure vir mais cedo, para a gente ter tempo de te ver, não pode dar um abraço, mas fazer uma oração por você. Estaremos todos protegidos com máscaras, luvas, tudo esterilizado, os pães, tudo feito com muito cuidado. E eu creio que em breve a gente já consiga retornar com os nossos cultos presenciais. Já existe uma sinalização de flexibilização. Amanhã à noite a gente tem mais uma reunião, juntamente com a diretoria do presbitério e os pastores da nossa região. E nós vamos tratar justamente isso. Bauru já começa a ter uma flexibilização maior. A gente percebe que o nível de recuperação tem sido grande e, pelo espaço que nós temos, a capacidade de 90 pessoas nós vamos conseguir dividir bem. Mas esse domingo ainda nós transmitiremos o culto pelo Facebook e Instagram, e eu creio que nos próximos 15 dias a gente já tem alguma novidade de retorno presencial. Nem que for necessário a gente fazer 3 cultos, cada um de 1 hora, mas lembrando que pessoas de grupo de risco, idosos e crianças ainda não podem participar. Nós vamos pedir para que essa classe de pessoas não participem presencialmente. Nós vamos transmitir o culto, mas para aqueles que podem, a gente vai ter o prazer, eu creio que agora, na segunda quinzena de julho, a gente consiga já retornar os nossos cultos presenciais. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, nós ouvimos nessa noite que o Senhor abre portas no meio de uma pandemia, no momento em que fala-se muito em crise. O Senhor abriu uma porta para a irmã Geise, e nós louvamos ao Senhor por isso. Obrigado por essa porta. Obrigado pelo cuidado sobre a vida do irmão Dadá e a sua família, pela vida das suas irmãs, dos seus cunhados, toda a sua casa. Ele pode dizer, como Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Isso é um prazer enorme do cristão, daqueles que te servem, poder ter a família servindo a Deus. Obrigado por aqueles que participaram da conversão, foram pessoas importantes nesse convite do Senhor para nós. Obrigado por aquilo que o Senhor fez na vida do irmão Dadá e continua fazendo, que o Senhor o use poderosamente. Oramos, ó Deus, pela vida financeira de cada família da igreja, de cada pessoa que nos assiste. Visita, Senhor, os lares com poder e glória, e
prover a despensa de cada lar, o trabalho. Nós queremos pedir que o Senhor nos guarde nesse período e que a mão do Eterno continue sobre cada um de nós. Nos dê um restante de semana abençoado. O fim de semana, quando nós teremos a ceia, ó Pai, nós pedimos que essa comunhão, ela possa, no próximo mês, a gente já ter o privilégio de poder participar aqui na nossa comunidade, com as portas abertas, os irmãos vindo com segurança. Que seja feita a Tua vontade, Senhor. Nós não queremos desobedecer a ordem humana, mas queremos obedecer a Tua voz e entender o tempo certo de retornar. Nos dê uma noite de paz, de descanso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão aonde você estiver, que o grande amor do nosso Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Essa paz que o mundo não pode dar, mas a paz que excede todo entendimento. Coloque a sua mão em sua cabeça e guarda as nossas mentes e o nosso coração. Coloque a mão no seu coração em Cristo Jesus. Está encerrado. Obrigado, Jonathan. Obrigado a todos que nos ajudaram nessa transmissão. Obrigado, Dadá. Que Deus continue te usando em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Amém. Deus abençoe. Boa noite a todos. Está encerrado em nome de Jesus.